Olá amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Varão. No dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra, ou o Dia da Conscientização da importância desses cidadãos no contexto social, da sua presença nos debates de inclusão sobre as leis que dão o devido direito de acesso e oportunidades com igualdade e justiça. O dia 20 de novembro foi escolhido porque nesta data Zumbi dos Palmares, é bom que se diga, morreu lutando, tá? E é claro que esse líder revolucionário tem sim seu lugar de destaque e de grande importância dentro daquele contexto da história dos brasileiros. Então, por mais que vários historiadores, professores e formadores de opinião queiram diminuir a importância de Zumbi, não é possível apagar o nome do líder do maior e mais importante bastião de resistência que foi o Quilombo de Palmares. Mas quando falamos em liberdade a todos os negros naquele momento, lembramos da princesa Isabel, da Lei Áurea que foi assinada no dia 13 de maio de 1888, que dava ao negro o direito de dizer que estava livre. Em tese, porque na prática isso não aconteceu para a maioria desses negros. Em maio daquele ano, quando ela assinou a lei, já não existia escravidão, pelo menos de forma legal, em nenhum outro país da América. Isso mesmo, inclusive a Inglaterra, que era a grande potência mundial e aliada comercial do Brasil, já havia proibido o tráfico de escravos através do Oceano Atlântico desde a década de 1820. Na Europa e principalmente na França, os movimentos revolucionários e os ideais iluministas já despertavam o mundo para grandes mudanças e sentimentos de fraternidade, de justiça e de liberdade também. E isso se acentuou durante e depois da Revolução Francesa, 100 anos antes da Lei Áurea. Desta forma, Isabel não fez mais do que o seu dever assinando essa lei. Tanto que, após ela assinar esse documento, caiu a monarquia e ela não ficou aqui no Brasil para dar suporte aos ex-escravos, para segurar a batata quente que era a liberdade desses negros. Ela fez as malas e foi embora para a Europa e por lá ficou até a sua morte em 14 de novembro de 1921. Bom, aí sempre vai ter alguém que vai colocar aqui nos comentários: você não sabe nada de história, a princesa Isabel não foi embora do Brasil, ela foi expulsa pelos líderes do movimento republicano, pela elite que apoiava o sistema escravocrata e se beneficiava dele. Se não fosse por isso, ela teria ficado no Brasil e dado apoio aos negros. Mas o fato é que ela foi e os negros ficaram literalmente jogados à própria sorte. Então, como eu disse em relação a Zumbi, ela também tem seu lugar na galeria daqueles que estiveram de uma forma ou de outra envolvidos no processo de resistência. É exagero dizer que ela foi a grande redentora, a única heroína dos negros escravizados daquele sistema que se arrastavam há mais de 300 anos. Hoje em dia, apesar dos que não querem saber, todos nós sabemos que além de Zumbi e da Isabel, outros negros tiveram participação direta na causa abolicionista. Enquanto uns lutavam com as armas na mão, outros usavam a caneta para assinar a Carta de Liberdade, de Alforria de seus irmãos. E saber, pessoal, que alguns desses heróis, apesar de toda a opressão do sistema, eles se formaram em direito, não tiveram seus diplomas reconhecidos e aprovados pela elite branca, e mesmo assim, como autodidatas ou com o nome pejorativo de rábulas, defenderam e alforriaram muitos outros negros escravizados. Inclusive, eu não me lembro que meu professor de história citou ao menos o nome de um negro importante que tinha contribuído para a causa da abolição, da inserção do negro no contexto social daquele momento. E, no meu ponto de vista, seria muita injustiça fazer um vídeo sobre o Dia da Consciência Negra e não citar o nome de, no mínimo, 5 negros que foram imprescindíveis
para o processo que culminou com a abolição. Mas antes eu vou falar rapidinho sobre a Lei 10.639 de 2003, que propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e mesmo africana. Quer dizer, não ver o negro só no folclore ou como vítima do sistema, como coitadinho. Não. Os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros na cultura, como artes, música, culinária, dança e as religiões de matrizes africanas. Bom, agora sim, vou citar o nome desses 5... Não, vou citar o nome de 10 logo. 10 negros que foram muito importantes para aquele processo. Tão importante quanto o próprio Zumbi e a princesa Isabel. Vamos lá. Maria Firmina dos Reis foi a escritora e professora, a primeira escritora abolicionista, tá? Luiz Gama, escritor e ativista político. André Rebouças, bem conhecido, foi engenheiro e ativista político, conhecido também como o engenheiro que queria dar terras aos negros libertos. Francisco José do Nascimento, marinheiro e ativista político, conhecido também como o Dragão do Mar. Machado de Assis, escritor, jornalista e poeta. Mas alguém pode dizer que ele não era negro. Então ele era considerado negro, tanto que algumas imagens dele, por aqueles que querem embranquecê-lo, coloca ele como um pouco mais claro, mas ele era negro. Estevão da Silva foi pintor, desenhista e professor. José do Patrocínio, outro também que é mais conhecido, foi farmacêutico, jornalista, ativista político e outras funções que ele exerceu. João da Cruz de Souza, poeta e escritor. E, para finalizar, Maria Tomásia Figueira Lima, a aristocrata que lutou para adiantar a abolição no estado do Ceará. Bom, pessoal, eu acredito que vocês já ouviram falar desses personagens que foram e são tão importantes para o Brasil como um todo. Aí eu te pergunto, por que será que no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tem um pessoal que fala tanto de Zumbi dos Palmares e Dandara, mas não cita os nomes dos verdadeiros heróis negros? Por que será, hein? Bom, como eu disse, eu não vou dar mais detalhes da biografia de cada um deles por hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas com certeza esses heróis e essas heroínas merecem um vídeo inteiramente dedicado a eles. Podemos fazer assim, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o seu like, se inscreva no canal e no próximo eu falo mais detalhadamente desses 10 heróis negros, beleza? Finalizando então, a você que acompanhou o vídeo até aqui, o meu muito obrigado.